E aí, família tricolor, amigo São Paulino, minha amiga São Paulina, torcedores de outros clubes, bem-vindos. Sempre com o patrocínio do sportsbet.io. Já clica no primeiro comentário, faz seu cadastro, já deixa seu like, já se inscreve no canal, já ajuda a mídia alternativa, já faz tudo isso aí. Vai ter tossidinha, mas essa foi sem querer mesmo, não foi de propósito. Vamos falar, quero passar para vocês essas informações aí sobre o Luan, que muita gente está me perguntando. Saiu uma reportagem no GE falando sobre que o Luan pode assinar pré-contrato a partir do meio do ano, e aí muita gente falando, vai pro Palmeiras, um burburinho danado. São 6 horas e 33 minutos. Antes de falar sobre tudo isso, o Flamengo acabou de perder pro Al Hilal e tá desclassificado da final do Mundial. Vai disputar o terceiro e quarto lugar, disputar o terceiro lugar, né? Eu só queria, eu não vou falar aqui de Flamengo, de planejamento, de soberba, não é o assunto deste canal, não é o Flamengo. E nem falar de resultados, e eu queria estar muito disputando um campeonato mundial. Mas eu só vou falar sobre esse jogo aí para lembrar, para você, São Paulino, que infelizmente não viu o São Paulo ser campeão do mundo 3 vezes, como eu vi, graças a Deus, se bem que às vezes eu acho que é uma maldição ter visto, depois de tudo que aconteceu, né? É só para você lembrar, você que não acompanhou, você que muitas vezes me critica, porque eu critico muito o time, né? O clube, diretoria, para você que acha que o São Paulo é isso aí, né? Que toma tapa na cara aí há tantos anos, para você ter uma ideia de como é difícil você conquistar esse título mundial aí, Interclubes. O Flamengo foi lá 3 vezes, ganhou uma. O Palmeiras foi lá 3 vezes, não conseguiu conquistar nenhum título. O último título de um time brasileiro foi o Corinthians em 2012. E o São Paulo foi lá e ganhou 3 vezes e ganhou 3 vezes. Tem a pressão, tem um monte de coisa. Não é fácil. Então, eu só tô falando isso desse jogo do Flamengo para lembrar, a gente não pode esquecer, nós, torcedores do São Paulo, o quanto o São Paulo é gigantesco, porque o São Paulo foi lá e conquistou 3 vezes esse título. E agora, se realmente mudar o formato de disputa, vai ser muito difícil um clube brasileiro conseguir 3 títulos mundiais. Então é só para lembrar a grandeza e o gigantismo do São Paulo, e por causa disso, que eu vi isso tudo de perto, eu acompanhei as 3 idas ao Japão e a volta com os 3 títulos, é que eu sempre vou ter uma postura crítica aqui, enquanto o São Paulo não retomar o caminho de glória. Não é nenhuma, não tô tripudiando, não tô falando nada, não vou dizer que eu tô triste, não vou fazer média, tava torcendo contra mesmo, porque eu acho que quanto menos clubes tiverem títulos mundiais, o São Paulo com 3, espero que se perpetue aí para sempre como um clube brasileiro com mais títulos mundiais, mas é só para lembrar o quanto é difícil ganhar título mundial e como o São Paulo é gigantesco, que já conquistou isso 3 vezes. E também para falar para vocês que a gente sempre falou aqui, principalmente depois da Copa do Mundo, a gente sempre fala, futebol brasileiro é terceira prateleira do futebol mundial, e olhe lá. Já estão até discutindo se os times da América do Sul aqui tem que entrar na semifinal. Eu também acho que é um assunto bem discutível. Se bem que agora deve mudar a partir do próximo Campeonato Mundial. Mas o futebol brasileiro já está terceira, quarta prateleira do futebol mundial. Isso aí eu acho que a gente não tem a menor dúvida, né? Bom, gente, no vídeo da manhã falamos sobre o fim da minha zica em relação ao time de basquete, e né, tá lá explicado. O jogo foi adiado do Carnaval no São Paulo, não vai ter São Paulo no Carnaval no dia 18 contra o São Bento, e falamos bastante também sobre a iniciativa lá do Palmeiras e São Paulo, a nota em conjunto sobre tudo que aconteceu no clássico do Palmeiras contra o Santos. Tá lá, o vídeo tá na janelinha, vai entrar aqui assim que você terminar o vídeo, você pode conferir lá, tá? Hoje eu tava assistindo, eu falei da SPFC Play também, tava assistindo os bastidores da partida contra o Santo André, e eu só um esclarecimento, eu não reajo a esse tipo de vídeo, porque é um conteúdo exclusivo da SPFC Play, é um conteúdo exclusivo, não vou reagir, mas eu assisto, sempre vi. E aí, tava vendo, hoje a gente tava assistindo os bastidores, lembra que a gente comentou no vídeo lá do Barulho Infernal, que o Alan Franco já tava ganhando todas as bolas de cabeça no primeiro tempo, e aí no segundo tempo ele faz o gol. A SPFC mostrou 3 cruzamentos, se não me engano, os 3 ele ganha de cabeça, e no quarto ele consegue fazer o gol. E aí tem no lance, uma imagem no final do vídeo, o Luciano
elogiando o Panita. Panita é o Orejuela, o apelido do Orejuela. Falando, você, que não fosse você, a gente teria sofrido gol, depois aquela outra bola que você tirou dentro da área. E aí o Panita, o Orejuela, que foi muito criticado contra o Corinthians, foi elogiado depois da partida contra o Santo André, nesses 2 lances, e fez uma partida até que razoável. Sabe por quê? Porque é time grande. Time grande, o torcedor que é apaixonado, vai pegar no pé mesmo, vai criticar quando o cara joga mal. E vai elogiar quando o cara joga bem. É simples. E o Panita tem que entender que ele tá num time gigantesco. Então ele vai ser cobrado. Para ser elogiado, não vai ser paparicado. Aqui nesse canal não vai ter paparico, não. Mãozinha na cabeça, não vai ter, não. Lambeção de jogador, não vai ter, não. Mas ele vai ser elogiado quando ele joga bem. Então o Luciano falou, criticado contra o Corinthians, criticado porque jogou mal, foi uma vergonha o futebol dele, e elogiado contra o Santo André. Mesmo dentro de todas as limitações que o Orejuela tem, ele fez uma partida razoável e teve lances importantes, mesmo com aquelas 2 bolas que ele tirou. Sobre laterais, ainda falando em lateral, o Natan se despediu do Curitiba e o Rogério Ceni já falou do Natan. Pelo que o Rogério Ceni falou do Natan, ele disse que é um menino verde ainda, né, que é novo, teve algumas chances no profissional. Foi uma decisão da diretoria, então não foi o Rogério Ceni que pediu o Natan. O Rogério Ceni deixou isso bem claro. O Rogério Ceni falou que ele fez 5 jogos em 1 ano, não teve uma sequência, mas que nesse momento aí, com as contusões do Rafinha, do Igor Vinícius e tal, pode ser útil nesse momento. O Curitiba ia exercer a cláusula de compra de 5 milhões, então exigiu, o São Paulo negociou, tá indo o Lisieiro, falta bater o martelo, mas como o Natan já se despediu do Curitiba, deve acontecer. E aí, o Lisieiro indo, só fica o Caio Paulista para disputar, teoricamente, disputar a posição com o Wellington ali do lado esquerdo, né? Porque o Lisieiro foi. Só que a gente tem que lembrar também que o Patrick, o lateral esquerdo, muito bom jogador, que está na seleção sub-20 disputando o Sul-Americano sub-20, volta também. Então a gente pode ter na lateral esquerda 2, além do Caio Paulista, 2 jogadores formados nas categorias de base do São Paulo. Só que aí, mais uma vez, o Rogério Ceni falou do Patrick. Diz que o Patrick não tem as características do Wellington, que pode perceber que na seleção brasileira a sub-20 ele é o que menos apoia. Então, esses caras estão perdidos na mão do Rogério Ceni. Patrick, Natan, estão perdidos. Né? E aí, a gente... Daqui a pouco nós vamos falar do Luan, tá? Porque também tem a ver com o que o Rogério Ceni fala do Luan e... Quero saber muito a sua opinião. Antes, vou fazer o pré-jogo rapidinho. Red Bull, Bragantino e São Paulo se enfrentam amanhã, às 7h30 da noite no Abichedi, pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Ao todo são 49 confrontos, 25 vitórias do São Paulo, 12 empates e 12 derrotas. Arbitragem do Luiz Flávio de Oliveira, assistentes Miguel Caetano Ribeiro e Robson Ferreira Oliveira. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho. Transmissão do Premiere do Paulistão Play. A torcida do São Paulo, mais uma vez, a torcida modinha, esgotou todos os ingressos para o setor visitante. Eu não vou conseguir para Bragança, infelizmente. O Bragantino é líder do grupo A, que é o grupo do Santos, que é o Lanterna. Tem 10 pontos o Bragantino, 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 5 gols marcados e 5 sofridos, um aproveitamento de 55%. Vem de uma vitória fora de casa contra o Guarani por 1-0. E vai ter o retorno do Jadson e do Léo, que estavam suspensos, e tem uma lista grande de desfalques. Léo Ortiz, Raul, Elinho, Cauê, Eric Ramírez, Lucas Evangelista e Thalisson, todos vão desfalcar o time do Bragantino. São Paulo, líder do grupo B com 11 pontos em 6 jogos, 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota, fez 8 gols, sofreu 4, subiu o aproveitamento do São Paulo para 61%. Carelli deve voltar, deve ser titular. E a pergunta que a gente faz é a seguinte: será que o Luan vai ter oportunidades? Hoje saiu uma reportagem no GE falando que o Luan tem contrato que se encerra no final do ano, a partir do meio do ano pode assinar contrato com qualquer clube. Lembrando que o Luan teve uma passagem categoria de base, e o maior momento mais importante do Luan na trajetória dele no São Paulo foi com o Crespo, que ele fez gol na final do Paulista, no primeiro jogo jogou muito bem na final contra o Palmeiras, naquele 0-0, e foi elogiado pelo Abel Ferreira, inclusive tem até uma imagem. O Luan tá dando uma entrevista ali, aí o Abel fala pra ele, brinca com ele, joga muito e tal. E recentemente a gente conversou sobre o Luan aqui nesse canal, porque o presidente Casares falou sobre o Luan, né? Que fala, não vai ser aproveitado, não vai. E o
o Casares falou, já estava surgindo esse boato do Palmeiras, o Casares falou, não, isso aí é folclore do futebol, isso aí não tem, né, ele vai cumprir o contrato, é um menino que tá com a gente há muito tempo, é da base, não sei o quê, e ele já falou isso faz pouquíssimo tempo. O que acontece com o Luan, com o Rogério Ceni, é o seguinte, o Luan entrou nos últimos 6 jogos do São Paulo, esse ano entrou nos últimos minutos de 4 jogos, né, participou de 4 jogos. A grande realidade é que o Luan nunca teve espaço com o Rogério Ceni. Eu sempre achei que o Rogério Ceni nunca foi não é um grande fã do futebol do Luan. E o Rogério Ceni não perdeu a oportunidade de algumas vezes dar cutucadas no Luan em relação à forma física dele. Falou que tinha que se entregar mais para ter mais oportunidades, sempre dá uma cutucada no Luan. E recentemente o Rogério Ceni falou que faltava mobilidade para o Luan, que ele estava falando com os preparadores recentemente, esse ano, que faltava mobilidade para o Luan. O que eu acho é o seguinte, gente, muitas pessoas falam que o Luan não é muito chegado em treinamento, que o Luan é meio acomodado, e isso teria despertado uma reprovação de pessoas dentro do São Paulo. O Luan, na temporada, agora no final do ano, ele contratou um personal, lembra que ele estava trabalhando nas férias e nas folgas para recuperar a forma, mas e surgiu agora também no final da tarde que o Luan teria, as pessoas próximas a eles teriam dito que ele quer renovar, porque ele tem uma gratidão enorme com o São Paulo, ele tem um carinho enorme com a torcida, porque ele sempre foi muito bem tratado pela torcida do São Paulo. O que eu acho é o seguinte, o Luan, para conquistar o espaço no time do São Paulo, ele vai ter que jogar muita bola. Primeiro ele vai ter que ter oportunidades, que eu acho difícil com esse monte de volante aí que o São Paulo contratou. Eu acho que ele tá, a minha opinião, tá, gente? Não é uma informação, é só uma opinião. Eu acho que na fila de volantes ele é um dos últimos pro Rogério Ceni. Ah, mas ele não se empenha nos treinamentos e tal. Beleza. O que eu acho que na função do Luan, que fisicamente ele precisa muito do físico dele, né? Inclusive ele estava acima do peso aí nos últimos no ano passado ele estava visivelmente acima do peso. Quando ele recuperou aquela lesão na coxa. Lembra que ele lesionou a coxa, era para operar, não operou, depois decidiram operar. Aquelas atrapalhadas que só tem no São Paulo. Mas ele apareceu em alguns jogos acima do peso. Eu acho que fisicamente ele precisa se dedicar muito para ter oportunidades, porque na função dele a parte física é fundamental. Eu acho que mesmo assim, com o Rogério Ceni, ele vai ter poucas oportunidades. Falando do Palmeiras, o Casares falou que não tem problema de ser rival, não vai vetar e tal. O técnico do Palmeiras é fã do Luan. O Palmeiras perdeu o Danilo, agora um dos melhores jogadores do Palmeiras, perdeu o Danilo. Não, eu não tenho informação nenhuma se o Luan vai pro Palmeiras ou não. O que eu acho é isso. O Luan vai ter que suar muito a camisa para ter oportunidades com o Rogério Ceni. Suando a camisa, ele vai ter que jogar muita bola para conseguir se manter no time titular do São Paulo. E, sinceramente, gente, eu acho que não ficaria nem um pouco surpreso se no meio do ano o Luan acertasse contrato com qualquer outro clube, inclusive com o Palmeiras, porque ele foi elogiado pelo técnico Abel Ferreira. Então, eu gostaria de ver o Luan atuando mais, com mais oportunidades, porque eu acho que ele tem um poder de marcação muito bom, precisa evoluir em muitos aspectos, só que como a gente já tem falado aqui, com o sistema defensivo do São Paulo não é um jogador, um primeiro volante que vai resolver os problemas de espaço, que o time mal organizado pelo Rogério Ceni no sistema defensivo, na minha maneira de ver, oferece para o adversário, não é só o Luan que vai resolver, mas eu queria muito ver o Luan tendo mais oportunidades pra gente ver mesmo se ele tem condições de continuar ou não. Quero saber a sua opinião. O que você acha? Merece mais chances? Porque também tem aquela história, né? Ah, ele tá treinando super bem. Não quero saber de leão de treino, quero saber no jogo. Tem muito bunda mole aí que no treino arrebenta, vai jogar no Allianz Parque, treme as pernas. Vai jogar na Neoquímica Arena, treme as pernas. Então, de leão de treino também tô de saco cheio. Mas eu queria ver mais oportunidades com o Luan. Só a minha opinião, quero muito saber a sua. Amanhã, como eu não vou para Bragança, teremos live do intervalo no canal Barolo Lives e vídeo depois do jogo, prometo, com áudio do jeito certo. A tossidinha para aquele mala que falou que eu não podia tossir. Se inscreva no canal para você concorrer a camisa quando a gente chegar a 480 mil inscritos, presente da São Paulo amanhã do Alpha Shop. Lembrando que a camisa nova do São Paulo vai ser lançada no dia 10 de março, tá, gente? 10 de março. Então,
Fiquem com Deus, a gente se encontra amanhã, o vídeo ficou enorme. Aqui não é Vai São Paulo, aqui é Vamos São Paulo, não quero ter razão, quero ser campeão. E quero saber, like agora no vídeo, se inscreva no canal e já deixa no comentário o que você acha dessa situação do Luan, tá bom? Fiquem com Deus, forte abraço.